Olá pessoal, graça e paz. Vamos com mais um vídeo aula nosso. Hoje nós vamos falar sobre 3 livros: Esdras, Neemias e Esther. Por quê? São os 3 últimos livros históricos e esses 3 ocorrem no mesmo período, tá? É o período de exílio da Babilônia, Judá exilado na Babilônia, começando o retorno para Jerusalém. Então são em 3 etapas de retorno do exílio, e esses 3 livros cobrem essas 3 etapas, e a restauração de Jerusalém, a reconstrução dos muros e do templo. Então nós vamos falar sobre esses 3 hoje, porque eles estão dentro do mesmo contexto, tá? E são 3 livros curtos, inclusive Esdras e Neemias provavelmente eram um único livro, que foi separado depois. Então nós já vamos abordar os 3. Vamos começar por Esdras. Vamos lá. Então Esdras, o nome Esdras significa o Senhor ajuda, e é um nome bem propício, né, para a pessoa e para o que ele realiza também, né, para o povo de Deus, para o povo de Judá. É bem provável que Esdras seja o próprio escritor do livro, e também é muito provável que ele tenha escrito crônicas. Veja só que interessante, 2 Crônicas 36, verso 22 a 23, são praticamente idênticos aos primeiros versículos de Esdras, tá? Esdras 1, de 1 a 3. Então é bem provável que ele tenha escrito o livro de Crônicas também. A pessoa que escreveu Esdras, que é muito provável que seja o próprio Esdras, tá? Esdras, ele era um escriba, então isso também reforça a tese de que ele mesmo escreveu Esdras e provavelmente Neemias e provavelmente Crônicas. E isso é muito claro porque também está escrito lá em Esdras capítulo 7, verso 10. Ele era um homem, um estudioso da lei, um homem muito temente a Deus, um líder forte, um homem bastante piedoso. Ele liderou a segunda leva de judeus que retornaram da Pérsia para Jerusalém, por volta de 458 a.C. Então, a finalização do livro de Esdras aconteceu mais ou menos no final desse período, dessa segunda leva do retorno, que foi por volta lá de 457 a 444 a.C. A primeira leva foi liderada por Zorobabel, que é relatada na primeira parte do livro de Esdras. Esdras não fez parte dessa primeira leva, ele apenas escreveu sobre, ele veio na segunda leva, liderando essa segunda leva, e ele liderou um reavivamento espiritual em Jerusalém, porque ele pegou os livros da lei e começou a ler e explicar os livros da lei para o povo, exortando sobre os pecados, a desobediência e ensinando a viver em santidade e retomar a adoração a Deus, retomando os sacrifícios no templo e as festas bíblicas. Zorobabel, que foi na primeira leva, ele começou a reconstrução do templo, que ficou parado por um período e depois terminou, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, com um pouco mais de detalhes, entender como Deus proporcionou tudo isso. Então vamos lá. Centenas de anos mais tarde, antes dos acontecimentos de Esdras, quando Deus disse ao povo de maneira absolutamente clara que se o povo quebrasse a aliança com ele, se rebelasse contra ele, caísse em idolatria, eles iam voltar à escravidão. Nós vemos Jeremias capítulo 2, verso 14 a 15. Jeremias, ele profetizou, né, durante o final do período do reino dividido, um pouco antes um pouco antes do povo ser levado para o exílio pela Síria. Então Jeremias, ele profetizou que ia acontecer
o exílio, que ia acontecer a destruição de Judá, de Jerusalém e do templo. Nós vemos também em 1 Reis, vamos lembrar lá em 1 Reis capítulo 9, verso 3 a 9, Deus falando diretamente com Salomão, que Deus estava aprovando aquele templo, aprovando o sacrifício, aprovando tudo que Salomão fez. Porém, se eles caíssem em desobediência, quebrassem a aliança, caíssem em idolatria, ele ia levar para o cativeiro, ele ia levá-los de volta à escravidão e iria destruir Jerusalém e o templo, que havia acabado de ser consagrado. Então Deus ele simplesmente cumpriu aquilo que ele havia prometido, aquilo que havia sido profetizado. Então Deus usou muitos profetas, Jeremias é apenas um deles, para alertar o povo a respeito do que iria acontecer como consequência da rebeldia deles, dos pecados, da quebra da aliança. Nós vamos ver que os assírios, e lá em 722, antes de Judá ser levado para o cativeiro, os assírios deportaram as 10 tribos do norte, do reino do norte, após o reino for dividido, reino do norte, 10 tribos de Israel, reino do sul, Judá, ali na região de Jerusalém, e a tribo de Judá. Então os assírios invadiram o reino do norte, deportaram 10 tribos, espalharam por todo o seu império, colonizaram aquela terra com o seu povo, assírios, e eliminaram completamente a cultura, a religião e a fé daquelas 10 tribos do norte. Então depois aquilo lá se torna Samaria. E nós vamos ver lá no tempo de Jesus, tem os samaritanos e tem aquela história de Jesus com a mulher samaritana no poço e tal. E tem toda aquela questão da rejeição do povo de Judá com os samaritanos. Por quê? Porque eles se miscigenaram de tal forma com os assírios que acabaram perdendo completamente a fé. Muitos séculos depois do cativeiro, das 10 tribos do norte pelos assírios, nós vemos os babilônios invadindo o reino do sul, nós vemos os babilônios invadindo Judá e levando cativeiro o povo de Judá. E depois nós vamos ver no reinado de Zedequias, já debaixo do cativeiro e de exílio, Zedequias, rei de Judá, se rebela contra a opressão, contra a Babilônia, que subjugava o reino de Judá. E então os babilônios vêm e destroem Jerusalém e destroem o templo. Os babilônios, eles conquistaram os assírios e eram o império da época. Esdras e Neemias relatam o retorno do povo desse cativeiro, da Babilônia, e a reestruturação da nação de Judá e do culto do Senhor. É o retorno do cativeiro, que foram levados pela Babilônia, mas a Babilônia, depois de 70 anos, a Babilônia ela é dominada pelos persas, e o rei Ciro da Pérsia é quem liberta o povo para retornarem à sua terra. E aí tem início o processo de retorno. Ciro, então, Persa em 539 mais ou menos, faz isso. O livro de Esdras começa com o decreto do rei Ciro, que um ano mais tarde, um ano após o domínio de Ciro do Império da Babilônia, um ano após, ele libera já o povo e faz um decreto para Zorobabel, e Zorobabel então vem liderando a primeira volta do povo. Então Esdras começa com esse decreto de Ciro e essa primeira leva voltando, liderados por Zorobabel, que começam a reconstrução do templo. Continua narrando o restabelecimento do calendário nacional das festas e sacrifícios, terminando a reconstrução do segundo templo, que foi concluída só lá em 516, e vai terminar nesse período de reavivamento promovido por Esdras. O templo é reconstruído, Esdras vem e começa a retomar os sacrifícios e as festas e restaura o calendário. Ele também promove um reavivamento com relação aos casamentos, porque tinham muitos casamentos com as mulheres assírias,
que viviam ali no Reino do Norte começaram a descer e viver ali em Judá e eram idólatras. Então ele leva o povo que estava casado com essas mulheres a se divorciarem e casarem com mulheres de Judá, para afastar completamente toda a idolatria ali do povo. Assim como houve 3 levas para o cativeiro, foram 3 vezes que foram levados para o cativeiro, em 3 etapas, aliás, houve também 3 etapas de retorno. Tá? A primeira com Zorobabel, em 538, a segunda com Esdras, em 458, então a gente tem um período bastante longo, aí, praticamente 100 e poucos anos de período, de diferença entre a primeira leva de retorno e a segunda, e é exatamente nesse período onde acontece a história de Esther, que nós vamos ver mais para frente, e depois Neemias, logo em seguida, 13 anos após a segunda leva, com uma terceira leva de judeus voltando do exílio agora para reconstruir Jerusalém e o muro. Vamos observar aqui no mapa a rota então feita pelos judeus retornando do exílio. O primeiro retorno parte ali da região de Nippur, na Babilônia, e vai margeando o rio Eufrates até lá em cima, perto ali de Alepo, e começa então a descer em direção a Judá, em direção à terra de Canaã, para chegar ali na região de Judá, em Jerusalém. Essa rota mais longa do que a outra, e margeando ali o rio e procurando depois estar ali mais próximo do litoral e regiões mais habitadas, foi feita assim porque essa primeira leva trouxe quase 50 mil pessoas, sob a liderança de Zorobabel, um grande número de pessoas e provavelmente ali famílias com mulheres e crianças e idosos. Então eles precisaram buscar uma rota mais segura, mesmo que mais longa. Depois, com a liderança de Esdras, partem ali de Suzã e vêm então ali margeando o rio Eufrates até um certo ponto, e depois eles vêm ali pelo deserto mesmo até Damasco e depois chegando em Jerusalém. Uma rota mais curta, uma rota mais arriscada, mas porque eles estavam vindo com um número pequeno de pessoas, menos de 2.000 pessoas, e provavelmente dentro dessas 2.000 pessoas, poucas famílias com crianças e idosos, mas provavelmente homens. Então eles puderam fazer essa rota e provavelmente foi a mesma de Neemias. Não sabemos quantas pessoas Neemias trouxe na terceira leva, mas provavelmente menos do que Esdras. Ok? Então aqui nós podemos visualizar bem como foi o retorno deles do exílio. Apesar de voltarem do exílio, a autonomia política de Judá nunca foi reconquistada, sempre permanecendo debaixo do jugo de outras nações, sendo subjugado por outras nações como província de outras nações. Os medo-persas, eles dominam os persas e subjugam Judá, e depois dos medo-persas vêm os gregos, que causam um grande estrago, profanam o templo de Zorobabel. É bastante difícil esse período, não está relatado na Bíblia, é o período que nós chamamos interbíblico, é um período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, onde os gregos invadem, Alexandre o Grande vem com aquela com a sua conquista, trazendo a Grécia e conquistando muitos impérios, chegando até a Índia, e inclusive os persas, os medo-persas, e depois vem o Império Romano, que aí já tem início ali no Novo Testamento, com os Evangelhos, o nascimento de Jesus. Os profetas Ageu e Zacarias ministram durante o tempo de Zorobabel, da primeira volta, lá mais ou menos em 520, nos anos seguintes. Os principais personagens aqui em Esdras, no livro de Esdras, nós teremos Esdras, o escriba, mestre da palavra, que promove um reavivamento
ensinando a palavra de Deus e restaurando os sacrifícios e adoração ao Senhor e trazendo uma purificação nos casamentos. Ciro, o rei persa que conquista a Babilônia e emite o primeiro decreto para que Zorobabel traga a primeira leva de judeus de volta. Zorobabel que conduziu o primeiro grupo de exilados e também concluiu a reconstrução do templo. Ageu, o profeta do pós-exílio, que encorajou Zorobabel, e o povo de Israel a continuar a reconstrução do templo. Zacarias, também outro profeta, que nós vamos estudar os livros deles mais para frente, que encorajou Zorobabel também e o povo a continuar a reconstrução do templo. E nós temos também Dario, primeiro rei persa, que apoiou a reconstrução do templo, inclusive financeiramente. E o outro rei persa, sucessor de Dario, Artaxerxes, que permitiu o retorno de Esdras para Jerusalém e também investiu financeiramente para a reconstrução do templo e o ensino da lei. Os temas que nós vamos encontrar aqui em Esdras, tá? São bastante interessantes. É muito interessante nós vermos que esse período, esse retorno do povo do exílio para Jerusalém, para Judá, se assemelha muito ao êxodo do Egito para a conquista da Terra Prometida. É muito interessante. Parece até mesmo que Deus deu um restart na história do seu povo. Como eles mergulharam muito fundo no pecado, na quebra da aliança, na desobediência, na rebeldia, com deuses terríveis, malignos, abomináveis, como diz lá em 1 Reis, se referindo a Salomão, quando Salomão começa a idolatrar, cai em pecado por causa das suas esposas e começa a oferecer sacrifícios humanos para Moloque e outros deuses. Eles sacrificavam crianças, os próprios filhos. Então o nível de abominação se tornou tão grande e apesar das repetidas vezes que Deus alerta o povo através de profetas e usa um ou outro rei em Judá para começar a trazer um reavivamento, uma santificação, mas não tem sucesso, não tem êxito, parece que Deus decide então dar um restart. Fala, eu vou levar vocês de volta lá no início de tudo. Do jeito que começou, vou fazer de novo. E é muito interessante porque a capital do Império da Babilônia e da Pérsia fica muito próximo de Ur dos Caldeus, a terra de Abraão, de onde Deus chamou Abraão para dar início a toda a história de Judá. E esse retorno do cativeiro, e Deus usando Ciro, um rei pagão, como um libertador do povo, alguém que veio, conquistou aquele império e logo em seguida libertou o povo. E nós vamos ver as profecias sobre Ciro, são incríveis, messiânicas. Então se assemelha muito. Então vamos lá, olha só alguns pontos interessantes. A reconstrução do templo e dos muros da cidade. Então nós vemos Deus ordenando a construção do tabernáculo lá no êxodo do Egito, a conquista de cidades, a reorganização do povo ali como uma nação, o estabelecimento da lei, como Deus fez com Moisés, Deus faz com Zorobabel, Esdras e Neemias, a lei sendo estabelecida de novo, os desafios com relação aos inimigos locais, nós vamos ver também em Esdras e principalmente em Neemias, a tentação de casar com não-judeus resultando na idolatria, nós vemos em Esdras. Então Esdras chama o povo, junta, lê a lei, mostra o pecado e diz, acabem com esses casamentos e casem com mulheres do povo de Deus, do povo de Judá. E nós também temos alguns outros paralelos interessantes. A principal mensagem do livro de Esdras é sobre a soberania de Deus. Deus orquestrou toda a condição do cativeiro, usando reis pagãos para punir o pecado, e Deus continua usando reis pagãos para libertar o povo e regressá-los à terra prometida, e reconstruir o templo, os muros, Jerusalém, e restabelecer a lei. Então nós vemos o governo, a soberania de Deus superando qualquer governo do mundo.
qualquer governo mundano humano, né? Portanto, o livro de Esdras, ele é uma mensagem da permanente aliança da graça de Deus com Israel. Isso é lindo. Outro tema importante que nós vemos é a questão da oposição dos habitantes samaritanos, né? Os habitantes locais ali, trazidos pela Assíria, que passam a viver ali e descem e começam a viver em Judá. Nós vemos as tentativas sucessivas, né, de sabotagem espiritual, tentando infiltrar pessoas no meio da reconstrução do templo, depois contratando conselheiros para amedrontarem, né, os reconstrutores, os líderes judeus que reconstruíam o templo fica parado por um tempo, né? Mas Deus levanta Ageu e Zacarias com profecias, palavras proféticas de coragem, incentivando ao trabalho, Deus dizendo: eu estou com vocês, vão lá, não tenham medo, e eles retomam a reconstrução e concluem a reconstrução. Vamos agora entrar em Neemias, continuando, né, dentro do mesmo contexto. Então nós vimos ali em Esdras primeira e segunda leva, e agora Neemias. Neemias ele vem com o projeto de reconstruir o muro. Então Neemias significa o Senhor consola. E é muito lindo, porque Deus usa Neemias para ir lá reconstruir os muros, trazendo um consolo para o povo, né, colocando eles numa condição mais segura. Neemias é um copeiro, ele não é citado em nenhum outro lugar das Escrituras a não ser nesse livro, que provavelmente foi escrito por Esdras, como nós já mencionamos. Os acontecimentos de Neemias, capítulo 1, logo no início, se dá no reinado de Artaxerxes, o rei persa Artaxerxes, que segue exatamente na ordem cronológica logo seguida de Esdras. Então ele vem, vocês lembram, pouco tempo depois, uma década depois, com mais uma leva de judeus retornando para Jerusalém. Vemos que nessa época, a história de Judá, nós sabemos então que o Império Persa ainda está ali governando, derrubou a Babilônia, e ele vem então debaixo de mais um rei persa. A administração de Judá era bastante liberal do ponto de vista do governo persa. Eles tinham autonomia, porém construir um muro, murar a cidade era um problema. Então nós vamos ver que Neemias ele enfrenta muitos problemas. Ele enfrenta muita oposição e muitas tentativas de jogar o governo persa, o rei persa, contra os judeus e contra Neemias. Por quê? Porque murar essa cidade poderia significar uma grande possibilidade de uma rebelião. E os governantes, né, ali daquela província, levantados pelo rei persa, viam isso com um grande problema e tinham muito medo disso. Então eles tentaram de várias formas sabotar a construção do muro. Tem algumas questões interessantes aqui que nós podemos ver. Primeiro, Esther, ela foi madrasta de Artaxerxes. Então lembre-se, Esther está entre a primeira volta dos judeus e a segunda, né? E bem próximo também dessa terceira de Neemias, né? Porque a segunda e a terceira foram bem próximas umas das outras. Esther viveu no período entre a primeira volta e a segunda, tá? O reinado de Assuero ou Xerxes, né? Vem Xerxes, depois Artaxerxes. Esther provavelmente já estava morta no período ali de Esdras e Neemias, e também Xerxes também já havia sido assassinado. Mas ela foi madrasta de Artaxerxes. Então ela pode ter influenciado o rei Artaxerxes a ser favorável dos judeus, porque ela era judia, isso era conhecido, né? Então ele tinha uma madrasta judia. E nós sabemos pela história de Esther que os judeus se tornaram muito bem-quistos ali por causa de Esther, como rainha dentro do governo da Pérsia. Então ela pode ter gerado muita influência, mesmo que indireta, sobre
o rei ser tão favorável a Neemias. Segundo, as 70 semanas proféticas de Daniel também tiveram início com o decreto da reconstrução da cidade emitido por Artaxerxes, pois nós vamos ver lá na história de Daniel. E, por fim, nós vemos que Neemias e Malaquias eles apresentam os últimos escritos canônicos do Antigo Testamento em termos de época. Então isso é muito interessante e é importante nós prestarmos bastante atenção nesses dois livros, nesse período histórico, porque eles estão relatando o último momento histórico do Antigo Testamento. Depois daqui não há mais relato histórico e vamos ter 400 anos sem estarem relatados, escritos na Bíblia até o início dos Evangelhos. Então, nós vamos dar uma recapitulada aqui em todos os retornos e dar uma olhada como é que foram os decretos e como Deus moveu aqui de maneira muito incrível. O primeiro retorno, que está lá relatado em Esdras, né, foi com o decreto do rei Ciro, né, foi Zorobabel, Josué e Sesbazas que lideraram, e o decreto do rei Ciro ordenou que pudessem retornar quem quisesse, quem desejasse. Então foi a maior quantidade de judeus retornando, foi no primeiro, foram quase 50 mil de uma só vez. O templo estava sendo financiado, a reconstrução do templo financiado pelo Tesouro Real da Pérsia, por ordem de Ciro. Então isso é incrível, isso é lindo, isso é um mover sobrenatural de Deus, é Deus manifestando a soberania dele, né, nesse momento. E ele ordenou ainda que todos os utensílios sagrados que haviam sido roubados, né, pela Babilônia retornassem agora com os judeus. Nós vemos depois o segundo retorno foi com Esdras sobre o reinado de Artaxerxes. Foram mais ou menos 2.000 pessoas que retornaram com Esdras, então bem menos que da primeira leva. Eles retornaram, também foi livre. O rei Artaxerxes deu um decreto que poderiam retornar quem quisesse. Esse retorno foi financiado também pelo rei da Pérsia. E eles permitiram que se levantassem líderes próprios, juízes dentro de Judá. E o terceiro foi com Neemias, com Artaxerxes. Também não há número conhecido de quantos retornaram. E também foi permitido que se reconstruíssem os muros e também financiado pelo rei da Pérsia. Então Deus, ele moveu esses reis de maneira sobrenatural para não apenas libertar o povo, mas para financiar o retorno. Então os personagens de Neemias, Neemias, o copeiro do rei, e nós vemos que ele era muito bem quisto pelo rei, né? O rei percebe que ele está triste, o rei puxa a conversa para saber o que está acontecendo com ele. Então nós vemos que ele era muito próximo do rei, e Deus dá muita graça a ele diante desse rei. Nós vemos também Esdras, ele aparece em Neemias, né? Ele é escriba e sacerdote, consultado, chamado por Neemias nos momentos ali de festas e leitura dos livros. Nós também vamos ver vários inimigos agora. Sanbalate e Tobias são oficiais e governadores da região da Samaria que tentam frustrar a reconstrução do muro. Foram 7 tentativas de Sanbalate e Tobias de tentar parar a reconstrução do muro. Os temas históricos e teológicos de Neemias é o reavivamento espiritual promovido ali pelo temor do estudo da palavra. Então nós vemos a palavra de Deus sendo estudada, né, através de Esdras ali, outros sacerdotes, gerando arrependimento profundo e santificação no povo. Deus começa grandes avivamentos sempre através da sua palavra. A palavra gera convicção de pecado, arrependimento, santidade, temor ao Senhor. E isso é incrível, porque nós estamos estudando a palavra e eu não tenho dúvida de que isso vai gerar avivamento em nós. E já está gerando. Então, um grande avivamento espiritual, lendo os livros da lei,
o sistema de sacrifícios, isto é, de adoração a Deus, é restabelecido, as reformas nos casamentos, né? E também nós vamos ver o segundo tema, que é a obediência de Neemias. Então a obediência é aqui um ponto chave, porque pela desobediência veio a escravidão. E pela obediência vem a restauração. O terceiro tema é a soberania de Deus. É o entendimento, a revelação de que Deus sempre esteve por trás de tudo. Deus usou adversários, Deus usou inimigos para castigar o pecado. E através disso, trazer a santificação e o temor a Deus de volta. E Deus usa reis pagãos para agora libertar o povo e restituir a eles na terra e financiar a reconstrução de tudo. Então, a soberania de Deus por trás de todo os bastidores dessa história do povo de Judá. Isso é realmente fantástico. E nós vemos o próprio Neemias reconhecendo todas as vezes que Deus coloca no coração dele o desejo de ir e restaurar os muros, de falar com o rei, de liderar essa campanha de restauração de Jerusalém. As principais doutrinas que nós vemos nos dois livros, Esdras e Neemias, então são a palavra de Deus que traz o avivamento, que traz a santificação, que traz a restauração. A obediência, a doutrina da obediência, só através da obediência que eles puderam retornar à terra, ser restaurados. A oposição, nós vemos também o papel da oposição em levar o povo a buscar mais a Deus, em levar o povo a estar mais voltado para Deus, prostrado na presença de Deus. Então, Deus usa a oposição para mexer. Deus usa a oposição para fortalecer. Deus usou a oposição ali até mesmo para acelerar as obras da restauração dos muros. Nós vemos a soberania de Deus como uma doutrina fundamental de nós compreendermos. Deus é soberano. O homem tem escolha, sim. O homem tem liberdade, sim. Mas está abaixo da soberania de Deus. O caráter de Deus se manifestando nesses dois livros. Então nós vamos ver Deus, ele é glorioso. Ele manifesta a sua glória em todas as coisas. Deus, ele é bom, é generoso, longânimo, misericordioso, poderoso, providente. Ele provê tudo necessário. Ele é o único Deus, não aceita outro. Por isso ele levou o povo para o exílio. Quando eles voltam, só existe um Deus no coração daquele povo. Deus é sábio, mas ele também é justo e ele também se ira. Nunca podemos nos esquecer. Nós vemos Cristo em Neemias e nós vemos Cristo em Esdras. O retorno de Israel à terra prometida fala do perdão incondicional oferecido por meio de Cristo. A proteção de Deus sobre o povo reforça a sua aliança com Davi para preservar a linhagem de Davi no trono. E nós vemos Jesus como descendente direto da linhagem de Davi, que viria mais tarde trazer a salvação. Nós vemos que apesar da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo, do reavivamento, não havia um rei. Por quê? Porque Deus fez uma promessa, que os reis em Judá seriam da linhagem de Davi. Então Judá teve de esperar o próximo rei da linhagem de Davi, que seria o Messias, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Amém? Nós vamos ficar por aqui e o próximo nós vemos logo em seguida em Esther. Um abraço, Deus abençoe.